creio que todos gostam do sentimento de felicidade, é ou não é? É bom ficar feliz, é bom receber um presente e se alegrar, é bom ir a uma festa e ser bem recebido, é bom alegrar, ter momentos. Eu creio que esse é um sentimento magnífico, é um sentimento ápice, né, do ser humano. Qual o sentimento é esse? É o sentimento de alegria, é um sentimento de felicidade. Agora, se eu pudesse perguntar para cada um de vocês o inverso: quem aqui gosta de passar por tristezas? Quem aqui gosta de passar por decepções, frustrações? Eu creio que ninguém gosta. Mas a perspectiva que eu quero trazer esta noite é que há um propósito na tristeza. Há um propósito quando aquilo que tem tudo para dar certo não dá certo. Há um propósito nas decepções e nas tristezas da vida. Há muitos que, por não gostar de passar pela tristeza, eles se bloqueiam e não se permitem passar pela tristeza. Mas se eu pudesse dar um conselho para você, se permita passar por esta tristeza, mas não somente passar, mas extrair tudo que essa tristeza tem para lhe fazer melhor. O que eu quero dizer é que gostamos sim de momentos felizes, gostamos de celebrar, gostamos de alegrar, mas os grandes pontos de virada de chave na sua vida, na maioria das vezes não vêm de uma felicidade, mas vêm de uma profunda tristeza em que você tem que refletir e tirar pontos para melhorar. Estou falando alguma mentira ou é verdade? Já passou por esses momentos de tristeza profunda, mas não é simplesmente olhar para a tristeza, mas é olhar para o que a tristeza está querendo produzir em você, ou o que Deus está querendo te mostrar para que você possa sair. Se eu pudesse intitular esta breve ministração, seria o propósito da tristeza, ou melhor, o que a tristeza tem de produzir em nós. Primeiro a gente precisa salientar três coisas: de que tristeza não é moradia. Fala comigo, tristeza não é moradia. Se ela não é moradia, não é lugar para se ficar, é lugar para se passar. É uma passagem onde você tem que passar e extrair aquilo de bom, aquilo que ela vai produzir em você. Porque aqui está um ponto substancial. Quando eu encaro que a tristeza, as amarguras da vida é um local de moradia, eu entro em um barco ou em uma rua sem saída. Eu não consigo sair, eu fico só reclamando, eu fico só vitimizando, eu fico colocando a culpa do insucesso meu naquela tristeza, porque eu não quero sair. Já viram pessoas que idolatram a própria corrente a qual as aprisiona? É porque pegou a tristeza como moradia, não quer sair. O segundo ponto é que a tristeza ela não pode ser relativizada, porque a tristeza dói. Dói ou não dói, gente? Dói ou não dói você ir através da internet no chat? A tristeza dói, a tristeza faz a gente chorar, a tristeza faz a gente não querer sair de casa, a tristeza faz a gente cortar amizades, a tristeza faz a gente não ter força. Ela dói, mas por isso que ela não pode ser relativizada. Nós não podemos brincar com a nossa tristeza e nem muito menos brincar com a tristeza do outro. Tristeza não pode ser relativizada, é o ponto de a tristeza, ela tem que ter sim uma devida importância para ela. Mas o ponto ápice é que a tristeza, ela produz algo em nós. Mas como que eu vou aprender a pegar o que a tristeza tem para me oferecer?
passando pela tristeza. É o que muitos não querem, passar pela tristeza. Ou porque relativiza por tristeza, ou porque dá uma importância muito grande a ela e fala assim, não. A tristeza, estamos passando, né, por momentos de Copa, né, jogos de futebol. E muitos foram decepcionados aí com o Brasil. Afinal, nosso país foi eliminado, todos sabem, é ou não é? E é normal ter uma tristeza geral, as pessoas ficam tristes por conta dessas coisas. Mas o que eu quero dizer é que nesses jogos do Brasil, a gente às vezes se reúne em família, né? E assiste o jogo. E aí eu sempre chamei a minha mãe para assistir, e ela nunca quis assistir o jogo comigo. E eu falava assim, mãe, mas por que a senhora não quer assistir o jogo? Não, ela não quer assistir. Aliás, eu acho que eu nunca me lembro ou me recordo de assistir um jogo do Brasil com ela. E aí eu perguntei para ela, por que a senhora não quer assistir o jogo do Brasil? Ela falou assim, porque se ele for eliminado, ou se ele perder, eu vou ficar triste, né? Então, por ela não gostar desse sentimento de tristeza, ela não quer assistir o jogo, correto? E ela perguntou para mim, como que você consegue então assistir? Eu falo, olha, eu assisto. A gente fica triste, mas depois, o outro dia, a gente já foi embora, né? Vida que segue, a gente continua. Mas eu disse para ela, mãe, olha, nasci em 97, né? 2002 eu tinha o quê? 5 anos, né? Então, assim, não lembro muito do Brasil sendo campeão do mundo. Mas eu disse para ela, olha, quando o Brasil for campeão, eu vou saber valorizar a vitória, por quê? Porque eu passei por vários momentos de tristeza. Então eu vou saber valorizar, porque não há nada mais gostoso ou saboroso do que valorizar uma vitória quando vem de sucessivas derrotas. Eu creio que você está entendendo onde eu quero chegar, porque isso não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com Copa do Mundo, isso tem a ver com a sua vida, isso tem a ver com o que Deus está produzindo em você. Se permita passar pelos fracassos da vida, para que você saiba valorizar o gosto da vitória que está à sua frente. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que aqueles que plantam em lágrimas, em choro, em tristeza, sabe o que diz? Diz que eles colherão com cânticos de alegria. Isso diz sobre você olhar para a tristeza e saber que ela é um sentimento que precisa ser respeitado, mas que não é para você ficar nela, é para você passar por ela. Isso te dá uma nova perspectiva, porque quando vier situações em que você fica abatido, você não vai ficar perguntando porquês, porquê disso, porquê daquilo, porquê Deus disso, mas porquê Deus daquilo, não. Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar em meio a essa dor que eu preciso me corrigir, que eu preciso reposicionar a minha rota? Há pessoas que não se permitam passar pela tristeza. Se você não permite passar pela tristeza, a tristeza não vai produzir nada em você. Gente, se eu planto uma semente hoje, tem como eu colher amanhã? Não. Por quê? Porque é necessário um tempo para que a semente produza algo, para que a semente germine, é ou não é? É necessário um tempo. Não tem como eu plantar uma semente hoje e já querer colher amanhã.
é um tempo, e esse tempo ele precisa ser respeitado. Aqui na Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, vai contar um pouquinho sobre a igreja de Corinto. Esse é o texto base para esta meditação de hoje. Paulo, ele fundou a igreja de Corinto por volta de 50 anos depois de Cristo. E a igreja de Corinto era conhecida por ser rica, por ter bastante comércio, por ser forte comercialmente, mas também era conhecida por muita imoralidade sexual. Então Paulo fundou a igreja de Corinto e ele saiu da igreja de Corinto, né? Paulo, ele viajava bastante. E então veio problemas, pecados sexuais, brigas, orgulho, desobediência, tudo aquilo começou a reinar na igreja de Corinto, a igreja que Paulo tinha fundado. E Paulo não estava lá mais. Mas aí o que ele fez? Ele escreveu uma carta dura para a igreja de Corinto. Uma carta em que ele confrontava a imoralidade sexual, em uma carta em que ele confrontava todos aqueles delitos, aquelas práticas que não agradavam a Deus. Paulo foi lá e escreveu. Só que depois dele escrever, é normal, ao você receber uma correção, a primeira coisa que você sente é o quê? Tristeza. É ou não é? Desde pequeno. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de saber que está errado. Paulo escreveu confrontando e ele ficou angustiado. Por quê? Porque ele ficou sem saber como que os irmãos reagiriam perante aquela carta dele. E Tito, ele visitou a Corinto. E realmente, aquela igreja, eles estavam tristes. Aquilo produziu tristeza neles. Mas vamos ver o que essa tristeza produziu neles. 2 Coríntios 7, versos 6 até o 13, vai dizer assim: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês: que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver a si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados, além de encorajados. Ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês.
Ou seja, aquela tristeza nos irmãos de Corinto produziu arrependimento. Eles conseguiram reconhecer aquilo que eles estavam fazendo de errado e que precisava consertar. Aí é o ponto onde que, em momentos de tristeza, a gente tem que reconhecer e saber aonde nós precisamos virar a chave, aonde nós precisamos realmente melhorar. E é isto que a Bíblia nos ensina, porque Paulo diz aqui que a tristeza, segundo Deus, é boa. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque ela produz um arrependimento para a salvação. Ou seja, isso mostra que eu preciso olhar para tristezas da vida com outro olhar. Porque o olhar ruim já vem dela por si só. Tristeza, ninguém gosta de sentir tristeza. Já é ruim por si só. Se é ruim e a gente tem que passar por aquilo, que a gente possa passar com outro olhar, pelo menos, e olhar para aquilo, para ver o que aquilo tem de bom. O que a gente vai conseguir tirar? Eu tenho uma loja de moda e a gente trabalha com roupa, vendemos roupa no varejo, no atacado, e recentemente uma vendedora estava fazendo um pedido. Era um pedido relativamente alto. Era um pedido que quase que vale um carro hoje. E aquele pedido, não é só sobre o pedido, mas o que iria influenciar no financeiro da vendedora. Todos nós somos humanos, e tem uma área da nossa vida, a área financeira. Nós zelamos, oramos por ela todos os dias, é ou não é? E Deus tem sustentado e tem provido. E aquele pedido iria fazer com que esta vendedora cumprisse a meta do mês. Esse pedido iria fazer com que ela alcançasse os objetivos que foram colocados dentro do início, né? Ali, que foram propostos para ela. E esse pedido foi mais ou menos na sexta-feira. Ele entrou, ela separou todo o pedido. E eu estava vendo ela separar. O cliente quase que, quando a gente fala, quando uma venda é alta, a gente fala, derrubou a loja, né? Porque colocou assim, no meio lá da loja, ficou bem grande assim, o pedido alto, gigantesco. E aí eu fui e perguntei para ela, e o cliente já pagou? Ela falou, não pagou não. Aí passou mais alguns minutos, eu perguntei para ela assim, tá, mas ele já é cliente? Por que eu perguntei? Para saber se ele, às vezes ele já pagou, é mais confiante ele pagar de novo, né? A gente só envia depois que paga, né? Então, eu perguntei, ela falou assim, não. E aí eu fiquei observando. Ela foi lá e escreveu um bilhete. Ela realmente estava confiando que o cliente iria pagar. Então, ela foi lá e escreveu um bilhete, uma folha escrito, obrigado por você ter confiado em mim. E não somente isso, mas ela foi falando, olha, esta é a minha venda recorde. Eu nunca vendi um pedido tão alto assim. Então a gente vê não somente o pedido, mas as coisas que estavam envolvendo, o sentimento de vitória dela, de fazer aquele pedido. Só que o cliente não pagou na sexta, falou que ia pagar no sábado. Chegou no sábado, eu perguntei, e aí, o cliente pagou? E eu toda hora, né? Como bom proprietário de loja, a gente toda hora está conferindo os Pix, né? Porque vai que sobe aí uns 5 dígitos do nada, né? Conferindo. E aquela ansiedade gerou quase que na loja inteira. E aí, na segunda-feira a gente não abre, mas eu mandei uma mensagem para minha irmã e falei assim, e aí, o cliente pagou? Aí ela falou assim, olha, a vendedora ainda não sabe, ele ainda não respondeu ela,
mas ela levou o celular para casa. Olha a tamanha ansiedade dela que ela levou o celular para casa para mandar mensagem para o cliente pagar. Enfim, chegou na terça-feira, nós abrimos a loja, o cliente não tinha pagado. E é protocolo da loja, não pode ficar mais reservado do que mais de 24 horas sem o pagamento. Eu tive que sentar com ela, e não somente com ela, eu chamei todas as outras vendedoras, nós temos 4 vendedoras, e ela estava triste, muito triste. Eu olhei para o seu olho, ela estava querendo até chorar. E eu falei para ela, e aí, como que foi seu fim de semana? Ela falou assim que não estava conseguindo nem dormir por conta daquele pedido. Ou seja, aquela situação gerou muita tristeza e profunda tristeza nela. Então eu sentei, conversei com ela e disse, olha, eu valorizo essa tristeza que você está passando. E se eu pudesse te dar um conselho, passe por essa tristeza. Porque não é somente você olhar para um pedido que não foi pago. Não é simplesmente você olhar porque a tristeza está te oferecendo ou está te causando de mal, mas é você olhar para o que essa tristeza pode produzir em você. Eu disse para ela, olha, teve uma vez que eu arrumei as coisas, eu vendia gravatas e acessórios, e coloquei uma carretinha com uma tenda, rodei 200 quilômetros, ida e volta. Parei na frente de um congresso para vender. Estava cheio o congresso. Só tinha eu na porta da igreja. Eu montei as coisas assim e falei assim, hoje a conta vai sair gorda, hoje a gente vai conseguir vender. E sabe o que aconteceu? Todas as pessoas saíram pelo fundo da igreja. Eu não vendi um centavo sequer. E sabe por que eu pude falar isso para ela? Porque olha só, o propósito da tristeza. Você às vezes passa por momentos que você não entende, mas Deus vai usar você para ajudar pessoas lá na frente por momentos que você passa hoje. Por tristezas e dores que você passa hoje, e fala, Senhor, eu não estou aguentando mais, Senhor, eu quero uma saída. Mas Deus quer te usar como um general, para que você possa falar dessas coisas, e animar as pessoas. Então eu disse para ela, olha, se permita passar por esta tristeza, de uma decepção, e eu disse para as demais, olha, é normal e comum de que um dia que você não venda aqui na loja, que você possa sair triste. Eu até disse, eu quero que você saia triste, no dia que você não vender nada. Sabe por quê? Porque não é a tristeza que eu estou desejando para você, mas é o que ela vai produzir no seu dia seguinte. Ou seja, é você entender que o que você poderia ter feito de melhor, ou o erro que você cometeu para você não fazer mais, é aquilo que você poderia ter feito melhor, fazer no outro dia. Mas eu também disse, a tristeza é para ser passada, não deixe que o amanhã, não deixe que as suas vendas de amanhã prejudique aquilo que você está passando hoje, melhor dizendo, prejudique o seu dia de amanhã. O dia de amanhã é um amanhecer, é um novo recomeço, é um novo dia, é uma nova oportunidade que Deus dá para nós sermos melhores. Talvez você tenha errado com alguém, talvez você tenha feito coisas erradas que têm trazido tristeza para você. Olha, não negligencie essa tristeza, passe por ela e veja o que Deus está querendo produzir em você.
Não seja inerte à tristeza. Pessoas que são inertes à tristeza, elas são paradas, são sossegadas, elas não progridem. Recentemente eu disse para elas, em outro treinamento, a gente às vezes pega elas, as vendedoras, né, e dá algumas instruções. Sabe por quê? Se uma vendedora, ela não vende bem num dia, e ela não fica triste com aquilo, é normal que no outro dia ela vai fazer o quê, gente? Ela não vai vender bem de novo. Ou seja, aquilo não está mexendo com ela. Não tem nada a ver com venda, tem a ver com a sua vida. Se você tem cometido pecados, se você tem cometido erros, se você tem cometido falhas, e você não tem se entristecido com essas coisas, há algo errado em você. Você não está querendo passar pela tristeza. Você não está querendo passar pela dor. É por isso que no livro de Eclesiastes diz que é melhor você entrar em uma casa em que tem luto do que uma casa que tem festa, do que uma casa que tem alegria e celebração. Sabe por quê? Porque na casa que tem luto, não é o luto que é melhor, que é a felicidade. Não é o luto ser melhor que a alegria. Não é a tristeza ser melhor que a alegria. É sobre o ponto de inflexão, a virada de chave que a tristeza e o luto têm a oferecer, que a alegria não oferece. A alegria é maravilhosa. Eu não preciso, nesta noite, pregar sobre alegria. Todo mundo gosta de ser alegre, todo mundo gosta de ser feliz, todo mundo valoriza isso. Mas grandes momentos de alegria extrema e valorização extrema vêm de você entender que a tristeza é um ponto de inflexão para que você possa ter a vitória. Isso tem que mexer conosco, porque se eu fujo da tristeza, eu fujo da mudança, eu fujo das reflexões, das lições, do que ela está produzindo, e eu não posso fugir. Dói. Paulo, a gente vê aqui na escritura que Paulo ele ficou preocupado, angustiado. Mas é porque ele não sabia o que aquela tristeza iria produzir neles. Porque tem pessoas que passam por tristeza e ficam na tristeza. Só vê o lado ruim das coisas e o lado negro e obscuro das coisas. Talvez Paulo pensou assim: eu fui tão duro, produziu tristeza neles. Mas não é a tristeza, é o que ela vai produzir, se é o lado bom ou o lado ruim. A tristeza ela produz, a tristeza ou a dor ela produz o lado bom ou o lado ruim. Sabe quem escolhe? Sabe quem escolhe? Eu escolho. Eu escolho ver o lado bom ou eu escolho ver o lado ruim. Nós que temos que escolher. Não se esqueça disso, porque aquele que planta chorando, em lágrimas, ele vai colher com cânticos de alegria. Seja qual for a tristeza que você está passando hoje, ou a que você vai passar no dia de amanhã, porque estamos sujeitos a falhar, estamos sujeitos a errar, há várias circunstâncias que possam acontecer, seja o que for, analise e veja a tristeza com essa perspectiva, veja pelo lado bom, veja o que ela tem a oferecer, arrependimento para a salvação.